Seja bem-vindo ao nosso encontro com a palavra. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 3, abordando o conceito de justificação. Já comentamos que aos olhos de Deus, ser justificado é mais do que ser perdoado. Ser justificado aos olhos de Deus não é como se o pecado não tivesse acontecido. É mais do que isto. Ser justificado nos torna aos olhos de Deus justos como o próprio Jesus Cristo. Deus olha para você e vê uma pessoa tão justa como o filho dele. É muito importante entender que no versículo 22, Paulo afirma que esta justiça pela fé em Jesus Cristo é para todos e está sobre todos os que creem. No Velho Testamento, encontramos o conceito de expiação, que significa que os pecados eram cobertos. Eles continuavam ali, mas estavam cobertos. Pois bem, o conceito de justificação é mais profundo. Ser justificado é ser revestido com a justiça de Jesus Cristo, ao colocarmos nele a nossa fé e a nossa confiança. Somos revestidos da justiça dele. Este é o significado da palavra justificado. Esta é uma das palavras mais belas do Novo Testamento. Na parábola do capítulo 18 do Evangelho de Lucas, Jesus confirmou a verdade da justificação. O ensino de Jesus foi que qualquer homem, mulher ou jovem que diga Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador, pode sair justificado. Este é o Evangelho. Estas são as boas novas. Esta foi a mesma mensagem que Paulo deixou na carta aos Romanos. O que Paulo faz nesta carta aos Romanos é dizer como tudo acontece. Como Deus faz isto? O que envolve? E o que eu preciso fazer para ter certeza de que fui justificado? Esta é a mensagem da carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 3 você encontra um versículo familiar para muita gente, mesmo para aqueles que não entendem muito bem esta carta. É o versículo 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora vamos focalizar nosso estudo para dois termos deste versículo: pecado e glória de Deus. Deus providenciou a salvação através de Jesus Cristo porque sabia que nem em 1 milhão de anos seríamos suficientemente justos para nos salvar ou para atingir o seu padrão de justiça. Imagine que um dos requisitos de Deus para que fôssemos justos fosse que todos pulássemos até a lua. Quer dizer, impossível. Sabe de uma coisa? Parece que é mais ou menos isto que Paulo está dizendo. O padrão de justiça de Deus é impossível de ser alcançado. Você jamais conseguiria ser suficientemente justo. Todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Uma das razões por que os primeiros capítulos de Romanos incomodam algumas pessoas é porque elas pensam: nunca roubei, nunca matei, nunca subornei, não sou pecador. Já ouvi várias vezes: não consigo me convencer de que eu seja um pecador. Uma vez uma amiga me disse: se você vai ensinar sobre os primeiros capítulos de Romanos, então eu não vou participar desse estudo. Ela não queria ouvir que é pecadora. Uma das razões por que isto acontece é porque as pessoas não conhecem o significado da palavra pecado. Existem várias palavras na Bíblia para pecado. Uma das definições de pecado é ser insuficiente, não atingir o objetivo. Quer dizer, você não foi suficiente, não atingiu o objetivo. Mas qual é o padrão? Em vários lugares da Bíblia encontramos a exortação para amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, alma e com todas as nossas forças e amar nosso próximo como a nós mesmos. Como podemos medir isto? Como podemos calcular qual é o padrão que Deus quer para nós? Aprendemos que tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. E agora, o que você acha disto? Você acha que este é um bom padrão? Nós não somos suficientes. Este é o conceito da palavra destituídos do versículo 23. Outra palavra muito importante encontra-se no versículo 25 do capítulo 13 de Romanos. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Propiciação. Deus anunciou que Jesus seria a propiciação pela fé no seu sangue. Esta é uma questão essencial do Evangelho que muita gente ignora. Foi por isso que iniciamos esse estudo com o desafio: a sua fé está baseada na razão ou na revelação? Muita gente usa a palavra propiciação como sinônimo de expiação.
Isto pode não fazer nenhuma diferença para você, mas a diferença existe. Expiação é quando a culpa do pecado é aliviada. Propiciação é quando a ira de Deus é apaziguada. Paulo começou com este pensamento quando disse que a ira de Deus foi revelada contra toda impiedade e injustiça do homem. Ele conectou esta ideia a outro pensamento. Isto tinha que ser resolvido. Muita gente nas igrejas acha que isto é meio primitivo, porque parece com aquelas antigas religiões cujos deuses tinham que receber o sacrifício de animais para que a ira deles fosse aliviada. Elas não aceitam que Deus seja assim e por isso preferem a palavra expiação no lugar de propiciação. Esses teólogos e religiosos não se importam com o significado do original grego, porque simplesmente não creem em Deus, não creem em um Deus assim. Vou dizer uma coisa a mais, esta ideia não é baseada em revelação, mas na razão, porque essas pessoas não acham que seja possível que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo e verdadeiro, seja esse tipo de Deus. Se fizermos um estudo comparativo das religiões, não encontraremos em nenhuma religião o conceito da ira de Deus ser apaziguada por Ele mesmo, provendo o sacrifício. Você conhece uma religião assim? Você conhece alguma religião cujo Deus teve sua ira apaziguada por Ele mesmo, com o sacrifício do seu próprio Filho? Isso é impossível. Você já ouviu falar de um Deus, eu falo aqui em letra minúscula, de um Deus que tivesse pensado nisto antes da fundação do mundo? Quando mergulhamos nesse estudo e na argumentação de Paulo, descobrimos que Deus é o autor de tudo isso. Descobrimos que Deus, o nosso Deus, doou o seu próprio Filho para nos justificar. Esse é Deus. Esse é Deus. Quem matou Jesus Cristo? Muita gente já falou que os judeus foram os assassinos de Jesus Cristo e por isso eles sofreram muita perseguição. Alguns dizem que foi Roma, mas quando lemos, por exemplo, o capítulo 53 de Isaías, encontramos o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quem fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós? Deus Pai. Puxa, já mergulhamos bastante nesse pensamento de Paulo e na revelação que Deus lhe deu, não é verdade? Mas se você ainda está tentando juntar as peças de tudo isso, preste muita atenção nesses 2 capítulos de Romanos, os capítulos 13 e 4. Quando chegarmos ao capítulo 5, você verá que Paulo afirmou que somos justificados por um plano de Deus. Deus é o autor deste plano. Tudo veio dele. A graça de Deus é a fonte deste plano. E a graça de Deus é o amor e a bondade de Deus, a vida de Deus, a essência de Deus. A graça de Deus quer dizer que não merecemos nem conquistamos nada. Foi Deus quem nos deu. A graça de Deus é o maior plano descrito por Paulo. A cruz de Jesus Cristo, ou literalmente como Paulo diz, o sangue de Jesus Cristo, é base desta justificação. Está tudo baseado no sangue de Jesus Cristo, na sua morte na cruz. Quando João Batista apresentou Jesus, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Paulo afirmou que isto foi testemunhado pela lei e pelos profetas, estava se referindo a todos aqueles sacrifícios de animais. Quando o pecador punha a mão sobre a cabeça de um daqueles animais e o sacerdote lhe explicava que o pecado tinha sido colocado sobre a cabeça do animal, e então o animal era sacrificado. Todos aqueles sacrifícios de animais eram uma figura, eram tipos, símbolos do Cordeiro que viria de Deus um dia e que faria o sacrifício que tiraria todo o pecado do mundo. Foi isto que Paulo quis dizer quando afirmou que a lei e os profetas eram testemunhas. Como você vê,
O sangue de Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo, é a base desta justificação, e a fé é o princípio que torna tudo parte de nós. Veremos esta ideia reforçada em todos os capítulos desta carta. Como enxergar tudo que Paulo diz e compreender o seu ensino e ter certeza de que sou justificado? Como tenho certeza que fui declarado justo? A resposta é fé. Fé é o princípio que faz tudo isto real para nós, e a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia de que o sacrifício foi válido. E por isso você pode dizer que as nossas obras são a prova de que a fé é válida. Mais uma vez, este plano de justificação apresentado por Paulo nos capítulos 3 e 4 de Romanos afirma que Deus é o autor, a graça é a fonte, o sangue de Cristo é base e a ressurreição é a garantia. A fé é o princípio que torna isto tudo meu, e as obras são a prova de que minha fé é válida. Preste atenção nisto quando estudar os capítulos 3 e 4 de Romanos. Infelizmente não poderemos continuar porque o nosso tempo já está acabando, mas vamos considerar o que vimos até agora como uma introdução. Leia os versículos 21 a 31 do capítulo 3 de Romanos com atenção e procure responder as perguntas. Que evangelho era este do qual Paulo não se envergonhava? Que evangelho era este que ele estava ansioso para pregar? Que evangelho era este que o fazia se sentir em dívida enquanto não o pregasse para todo mundo? Que evangelho é este? Este evangelho, conforme você entende, é baseado em revelação? Segundo Paulo, tudo isto foi revelado. Ou está baseado na razão, hein? Você entende o que é o evangelho de acordo com a argumentação de Paulo na carta aos Romanos? Você acredita neste evangelho da maneira como Paulo apresentou na carta aos Romanos e como foi apresentado na palavra de Deus? Acho que todos nós devemos responder a essas perguntas à medida que estudamos uma passagem tão importante das Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos ficar por aqui, mas no próximo programa vamos continuar estudando. Há muitas preciosidades ainda que serão reveladas para nós com a ajuda do Espírito Santo. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.